Vamos lá? Nós estamos falando aqui desde sábado pela manhã. Sábado pela manhã nós começamos falando sobre uma igreja crescente, saudável e sustentável. E falamos de algumas características, né? Falamos de 6 características que definem, que qualificam a igreja como crescente, saudável e sustentável. E uma das características que define uma igreja como crescente, saudável e sustentável é o fato dessa igreja... Fala o seguinte, me dá o microfone de mão, vai ser melhor. Isso aqui está com algum probleminha aqui. Som. E o que define uma igreja como crescente, saudável e sustentável, uma das características é relacionamento. Então, ó, as moedinhas vieram, né? Já estão os barulhinhos delas? As moedas vieram. Elas vêm, elas são crentes, elas congregam mesmo, elas faltam não. Isso aí é crente fiel, né? Vamos lá. São relacionamentos. Então, quanto mais uma igreja investe em relacionamento, mais essa igreja aperfeiçoa ou melhora a sua capacidade de crescimento. Por quê? Porque pessoas, elas precisam se conectar, né? O ser humano, Deus criou o homem para viver junto um com o outro. Quando o assunto é paternidade, o assunto é relacionamento. Falamos isso no domingo à noite, falamos isso ontem à noite. Então, paternidade ministerial não se fundamenta pelo método. Paternidade ministerial não é método. Não se envolva com paternidade ministerial com a ideia de método. Método de gestão de crescimento de igreja, método de discipulado, porque paternidade ministerial não é método de discipulado, não é uma metodologia. Investimos um bom tempo fundamentando biblicamente, né, a ideia de paternidade. Ela está conectada com o princípio, não com a metodologia. Toda metodologia precisa de revisão. Toda metodologia precisa de adaptações para que ela continue dando frutos. E nada de mal com isso. Qual é o problema? Porque é um método apenas, na verdade. Agora, princípios não. Princípios bíblicos, eles são fundamentos, não mudam. Eles são descobertos. Princípios não se aperfeiçoam. Princípios são descobertos. Princípios espirituais são revelados. E nós vamos descobrindo à medida que nos envolvemos com os propósitos de Deus. Metodologia não, você precisa melhorar, né? Pastor Cícero, você está vendo ele ali, né? Metodologia precisa ser aperfeiçoada. O MDA, o pastor Eibe está revendo alguns pontos do MDA. Está revendo, e é uma metodologia extraordinária. Mas porque é método, precisa ser reavaliado sim, para não perder a eficácia. Paternidade ministerial não é metodologia, é relacionamento, que se aperfeiçoa na saúde desse relacionamento. Falamos muito sobre isso ontem. Quando nós falamos de paternidade, você não pode se esquecer do tripé da paternidade. Qual é o tripé da paternidade? Para que você tenha, essa ideia seja saudável de uma forma absoluta. Eu preciso ter os 3 níveis da paternidade resolvidos, muito bem resolvidos. Quais são esses 3 níveis? Paternidade biológica, paternidade espiritual e paternidade ministerial. Um se completa com o outro, um autentica o outro, um justifica o outro e um fortalece o outro. Você dificilmente vai viver plenitude da sua paternidade espiritual, e paternidade espiritual é Deus Pai, se você não tiver sua paternidade biológica resolvida. Sua paternidade biológica tem que estar resolvida, porque se você não resolver sua paternidade biológica, você vai estar pecando. Por quê? Porque é um mandamento honrar pai e mãe. E quando o Senhor diz para honrar pai e mãe, Ele não está dizendo, honre seu pai e a sua mãe que foram bons com você. Não está escrito assim. Lá não está escrito, por exemplo, pastor Cláudio, honre seu pai e sua mãe que cuidaram de você. Honre seu pai e sua mãe que foram... Não, lá está escrito, honre pai e mãe. E acabou. Independente dos comportamentos deformados que venham da sua paternidade biológica. Por que que Deus foi tão assim, talvez para alguém que viveu uma situação muito ruim na sua paternidade biológica? Foi abusado, foi abandonado, foi rejeitado. Por quê? Que Deus desprezou os meus... Não é que Deus desprezou os seus sentimentos, porque o Senhor sabe que a prática de um princípio cura todas as outras coisas. A minha dependência na prática de um princípio tem poder para resolver todas as coisas na minha vida. Então, ainda que você tenha tido uma paternidade biológica ruim, insuficiente, violenta,
usurpadora, defraudadora. Ainda que você tenha tido uma paternidade biológica assim, você tem que honrar o teu pai e tua mãe. Mas talvez a grande pergunta seja: pastor, eu não tenho motivo para honrar meu pai e minha mãe por aquilo que eles fizeram. Como é que eu vou honrar o meu pai? Meu pai abusou de mim, pastor. Você não sabe o que é ser abusado. Seu pai entrar no seu quarto de noite, descer sua calcinha e te tocar. Você não sabe o que é isso, pastor? Eu não sei não, mas Jesus sabe. E por saber, ele insistiu em dizer: honra seu pai e sua mãe. Porque se você honrar o teu pai e tua mãe, os teus dias vão se prolongar sobre a terra, e os teus dias serão prósperos nessa terra. Princípio. Pastor, mas eu não tenho motivo. Vou te dar um motivo hoje, falei isso ontem, não é? Vou te dar um motivo, que por esse motivo ele já tem que ser suficiente para você perdoar todo o mal, toda a ausência, toda a violência que a sua paternidade biológica tenha feito em relação a você. E sabe qual é esse motivo? Somente por causa dele e dela você tem o dom da vida. Só. Sem eles você não teria a oportunidade da vida. E a oportunidade da vida significa não somente a oportunidade de uma vida terrena, natural, biológica, fisiológica, limitada, mas significa a oportunidade da vida eterna com Deus. Significa a oportunidade de ser chamado filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, e morar com o Pai, Criador dos céus e da terra para sempre. Se isso vale a pena, você já tem motivo bastante para resolver a sua paternidade biológica, deixar suas feridas, deixar o seu passado, sua história triste, e assumir a cura que Cristo Jesus trouxe para você. Perdoe a sua paternidade biológica. Deixa eu te dizer uma coisa: perdão não é uma opção. Primeiro, perdão não é opção. Você tem a opção de perdoar? Ah, não, isso aqui eu não. Isso aqui eu tenho dificuldade. Ok, mas você não tem a opção de não perdoar, você tem que perdoar. Perdão é um mandamento. Segundo, fica tranquilo, perdão é difícil mesmo. Sabe por quê? Porque perdão é cognitivo. Perdão não é fruto das nossas emoções. Você não tem que sentir para perdoar. Perdão não é gerado no campo das emoções. Perdão é gerado no campo do sentimento. Então não espere fluir vontade de perdoar, porque você nunca vai ter. Porque quando você se conecta com a lembrança do fato daquilo que você mais depositou esperança e mais esperou segurança na sua vida, e você foi frustrado na sua paternidade biológica, fica tranquilo, impossível você se conectar com essa lembrança e se sentir bem. Impossível você se conectar com essa lembrança e gerar emoções saudáveis. Você vai gerar emoções que vão te conduzir para sentimentos limitadores. Então, perdoe, assuma o custo da tua responsabilidade. E sabe qual é a tua responsabilidade e minha? Perdoar. Perdoe. Porque quando eu perdoo, eu cumpro um princípio. E quando eu cumpro um princípio, eu dou legalidade para o céu responder a meu favor. Existem pessoas que querem cura em relação aos seus traumas. Deixa eu lhe dizer, se você não construir legitimidade, você vai continuar sofrendo. Sabe por que perdão cura e liberta? Porque o perdão dá legitimidade para Deus se mover a meu favor, e me sarar, e me curar. É coerente Deus agir naquilo que é incoerente à natureza dele? Pensa nisso. Deus agir no contraditório da sua natureza? Deus é justo, aí Ele vai agir de uma forma bondosa, abençoadora, onde há injustiça. Deus é verdade, Ele vai agir com a glória dEle, onde há mentira? Não, Deus é coerente com a natureza dEle. Deus vai responder na equivalência do que fazemos, que concorda com a natureza dEle. Então por isso que quando eu perdoo, tem bálsamo que vem para o nosso coração. Tem muita gente que foi ferida na sua paternidade biológica e vive dizendo, porque Deus permitiu, porque Deus não impediu, por que Deus deixou que isso acontecesse? Já ouviu essas reclamações? Deixa eu te dar uma notícia. Aquele que fez a ferida tem poder para sarar a ferida também. Ele tem médico em Gileade para sarar a ferida que Ele permitiu que acontecesse. E o sarar dessa ferida depende de praticar um princípio: perdão. Deixa de ser escravo, perdoe. Não perdoe porque você tem vontade, não perdoe porque você acha justo,
Não perdoe porque você não, perdoe porque é um dever você perdoar a sua paternidade. Isso se você quer honrar a sua paternidade. Quem não perdoa a sua paternidade não honra a sua paternidade, desonra a sua paternidade. E se você desonra a sua paternidade, poucos e maus serão os dias da sua vida. Isso não é bom. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não é comigo? Não, não estou dizendo isso não. Só estou dizendo que você vai sofrer muito num tempo que não precisaria sofrer. Apenas isso. A Bíblia conta a história de um homem de Deus, Deus demais, que quando perguntaram para ele quantos anos ele tinha, ele disse: poucos e maus são os dias da minha vida. Um homem que naquele momento tinha 147 anos de vida. É tempo para chuchu, não é? Estou falando de Jacó. Poucos e maus são os dias da minha vida. Quando eu estou fora de um propósito, os meus dias não valem a pena. Os nossos dias precisam valer a pena. Por isso que precisamos resolver esses ambientes da nossa paternidade. Então eu preciso resolver minha paternidade biológica. Porque se você não resolver sua paternidade biológica, você nunca vai conseguir olhar para o Senhor Deus dos céus e da terra e chamá-lo de Pai na integralidade do sentimento dele de Pai em relação a você e em relação a mim. Porque sempre vai ter uma pendência de associação. Não deixe isso acontecer não. Seja livre para se jogar nos braços do teu pai. Seja livre para entender que ainda que o teu pai e a tua mãe biológicos te abandonem, te faça mal, ele jamais vai te abandonar. Mas o caminho para que eu não esteja na rota do abandono dele é perdoar. Porque quando nós não perdoamos, nós deixamos uma pendência espiritual. Faz sentido isso para você? Então pense a respeito disso, isso é muito sério. Então, ainda que seja pelo dom da vida que eles me deram, ainda que seja pelo dom da vida, porque sem ele, sem ela, você não teria a oportunidade de viver. Deixa eu te fazer uma pergunta: se fosse para você escolher não viver para não sofrer o que você sofreu em relação à sua paternidade biológica, e viver para viver eternamente com Deus, apesar de qualquer coisa, qual seria a sua escolha? Essa resposta pode definir e esclarecer o quão maduro a obra da cruz está em você. Sabe por quê? Porque Paulo diz que as leves e momentâneas tribulações do presente século não são para serem comparadas com a glória futura que será revelada em Cristo Jesus. Então, por pior que tenha sido, o dia que as minhas dores se tornarem maiores do que o desejo de estar com o meu Senhor, alguma coisa precisa ser revista em relação à maturidade da nossa fé. Então pensa nisso, isso é cura das brabas, viu? É que nós não temos tempo, está acabando já meu tempo para falar disso, de paternidade biológica, nós não temos tempo, mas é isso aí. Quando você resolve sua paternidade biológica, você agora tem liberdade para olhar para o céu e chamar o teu pai, não só de Deus, não só de Senhor, mas chamá-lo de Pai. Não tem atributo mais importante para o Criador de todas as coisas do que Pai, chamá-lo de Pai. Ele fez todas as coisas que fez em relação a mim e a você, tudo que Ele fez em relação a mim e a você, é para construir uma identidade em nós, em relação a Ele. Você já parou para pensar nisso? Que tudo o que o Pai fez, sonhou, projetou e planejou na pessoa do seu Filho Jesus, foi para construir uma identidade em nós, só para isso. No céu, o Senhor Deus não vai ser o nosso pastor, não vai ser o nosso discipulador, não vai ser o nosso líder, não vai ser o nosso Senhor, Ele vai ser algo muito maior do que tudo isso. Ele vai ser o nosso Pai, porque Pai é mais que pastor, Pai é mais que discipulador, Pai é mais que Senhor. O Pai reúne todos os atributos de governo que uma pessoa pode ter e manifestar, atributos que nenhum dos outros pode manifestar o atributo do Pai. Pastor nunca consegue atender a necessidade de um pai, discipulador nunca consegue atender a necessidade de um pai, líder nunca consegue atender a necessidade de um pai, mas um pai é pastor, pai é discipulador, pai é líder, pai é mentor, pai é influenciador, pai é tudo. Então o Senhor, Ele quer construir essa saúde de paternidade espiritual na nossa vida, mas se a paternidade biológica não for resolvida, isso não vai acontecer. Ajuda eu aqui, gente, pelo amor de Deus. Ô Joe, corre aqui, Joe, está vendo um negócio caindo aqui?
Como diria o papai, né? O papai, quando via assim um negócio acontecendo, ninguém ajudava, ele falava assim: ô meu filho, pelo menos ajuda eu a morrer então, aí. Papai era fogo, cara. Papai, eu lembrei dele agora. As coisas estavam acontecendo, e aí eu e meus irmãos já não fazia nada. Eu falava: ô meu filho, ajuda pelo menos a morrer então, aqui, eu aqui, já que você não quer ajudar a salvar. Obrigado. Então, eu preciso ter a paternidade biológica resolvida para resolver a paternidade, para trazer legalidade para a paternidade ministerial, paternidade espiritual. Tem muita gente falando de paternidade espiritual, paternidade espiritual. Paternidade espiritual é a nossa relação com Deus. Paternidade espiritual não é a relação, por exemplo, do bispo Jairo, né? Tem algum filho seu aqui hoje, aqui? Com seus filhos lá, ministério. Não. Paternidade espiritual é você com Deus, eu com Deus. E às vezes as pessoas confundem a linguagem, né? Eu não sou pai espiritual de Israel. Não sou. Eu sou pai ministerial dele. O pai espiritual de Israel é o Senhor Deus. O Senhor Deus é que é o pai espiritual dele. Gerou ele espiritualmente. Deu vida no espírito dele. Paternidade biológica, paternidade ministerial, paternidade espiritual. Agora, ó, o tripé se completando. Paternidade ministerial. O que é paternidade ministerial? É o nosso papel em relação ao ministério da reconciliação. Por isso que é ministerial. Não é paternidade ministerial. Eu sei que você nunca ouviu isso. Fica tranquilo, por isso você está aqui hoje, né? Paternidade ministerial não é paternidade ligada a pastor, diácono, presidente. Não é isso não. Está ligado ao ministério da reconciliação. Então o pastor Cícero foi levantado com o dom, pastor, pregou o evangelho para mim, aceitei Jesus. Você foi meu encaminhador no ministério da reconciliação, pastor. Meu pai ministerial nesse sentido, você me conduziu, me reconciliou com Cristo através da pregação do evangelho e do dom que Jesus colocou sobre você. Isso é paternidade ministerial. É quando nós agimos na missão que nos foi confiada. Qual é essa missão? Pregar o evangelho. Então é paternidade ministerial. Então somos pais ministeriais. Temos gerado vidas em relação à proposta da reconciliação do homem com Deus. Isso não ocupa o lugar de Deus. Isso não ocupa o lugar da paternidade biológica. Sabe por que eu estou dando destaque a isso? Existem muitas pessoas que estão olhando para a paternidade ministerial como como é que eu vou dizer? Um escape para a falha da paternidade biológica. Não faça isso. São papéis muito bem definidos. Existem muitas pessoas que estão arrebentadas na sua paternidade biológica, então, portanto, estão vulneráveis ao tema e se entregam à paternidade ministerial, mas por causa de uma carência, não pelo entendimento do princípio, não pelo entendimento da verdade do que isso significa. Um pai ministerial nunca vai ocupar a paternidade biológica, nunca vai ocupar. Um pai ministerial nunca vai suprir a paternidade biológica. Um pai ministerial nunca vai conseguir tampar o buraco da ausência de uma paternidade biológica. Por isso que a paternidade biológica precisa ser resolvida. Precisa ser resolvida. E como se resolve? Com perdão. E aí nós cumprimos o nosso papel de pais ministeriais, gerando vidas. Vimos ontem, sábado, sei lá, foi esses dias aí, domingo, não sei, foi esses dias que a gente falou. Paulo tinha isso muito bem resolvido na cabeça dele. Paulo sabia que estava gerando filhos. Paulo sabia que ele não estava gerando discípulos. Paulo nunca teve discípulo. Aliás, já teve quando ele não era crente, quando não era convertido. Antes de converter, ele tinha discípulo. Quando era para perseguir a igreja, ele fazia seguidores dele. Quando ele deixa de perseguir a igreja e passa agora a pregar o evangelho, ele não faz seguidores dele, ele faz seguidores de Jesus. Ele trabalha para fazer discípulos para Jesus. Mas Paulo nunca teve discípulo próprio. 1 Coríntios 4,15. Paulo admite a ideia de muitos discipuladores, de muitos mentores, de muitos precursores, mas ele diz, mas contudo, vocês não têm muitos pais. Aí ele diz, eu gerei vocês pelo evangelho em Cristo. Então Paulo invoca a paternidade ministerial dele, e ele deixa isso registrado, quando escreve para Timóteo. Paulo nunca chamou Timóteo de discípulo. Tratativa de Paulo com Timóteo não era de discipulado, embora, claro, Paulo discipulou Timóteo, claro que discipulou, irmãos. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Nenhuma. Paulo pastoreou Timóteo, tem alguma dúvida quanto a isso? Nenhuma. Mas
o coração de Paulo em relação a Timóteo não era de um discipulador, não era de um pastor. O coração de Paulo em relação a Timóteo era de um pai. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Filho, verdadeiro filho. É assim que ele chama Timóteo. Tito, verdadeiro filho. Então, a ideia da igreja apostólica era de paternidade. Eles não tinham problema quanto a isso. João, a mesma coisa. João escreve a sua primeira carta, primeiro capítulo, filhinhos, e ele se alegrando com a maturidade, com o crescimento dos seus filhos na fé. Na sua terceira carta, no versículo 4, filhos. Então essa era a ideia que a igreja apostólica tinha. Por que essa ideia era clara para eles? Pastores, aí, Carlinhos, eu comecei dizendo, por que isso era muito claro? Porque eles estavam muito engajados na missão. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu estou engajado no legado do meu pai, a clareza da minha identidade não se confunde. Pensa nisso. Quando eu estou engajado, quando eu entendi, eu estou continuando o legado, eu estou no legado do meu pai, não há confusão da identidade. A igreja apostólica não se movia para outra coisa, senão pregar o evangelho. A igreja apostólica, irmãos, a igreja primitiva, não tinha culto de libertação, não tinha culto de cura divina, não tinha culto de batismo no Espírito Santo. Estou dizendo que essas coisas são erradas, não estou dizendo isso, só estou dizendo que não tinha. Não tinha isso. O mover deles, eles não estavam preocupados em juntar dinheiro para construir a igreja, não estavam preocupados em juntar dinheiro para comprar um microfone melhor para a igreja, estofar as cadeiras da igreja, colocar ar-condicionado na igreja, eles não estavam preocupados com isso não. A visão, o propósito deles era o quê? Pregar o evangelho. Eles não tinham outro plano, o plano deles era pregar o evangelho. Isso estava muito intenso dentro deles. Por quê? Porque eles estavam plenamente envolvidos com o legado do pai. Qual é o legado do pai? Mateus 28, 19 e 20, Lucas 24, 47, Marcos 16, 15, Atos 1, 8, pregar o evangelho. Então, se está mergulhado nessa identidade que me justifica no legado, qual é o problema de não me confundir? Meu filho amado mesmo, qual é o problema? Ele não é seu discípulo, não é meu filho, é por quê? Hoje existe essa crise em nós. Por quê? Porque a nossa cultura, e aí vai para um negócio muito sério. Deixa eu falar, glória a Deus. Ariosto, você deve estar assistindo a gente aí, né, Ariosto? R$ 1.708,75. Será que tem glória a Deus aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Precisávamos de 1.500. Vai no mínimo mais uns 500, porque vai vender os livros lá embaixo. Vai pelo menos 2.000 para eles tomar um café na estrada, né? Porque de Manaus a Paracaíma é quase 1.000 quilômetros e as estradas terríveis, né? Mas vem, vamos voltar para cá, glória a Deus. Então, é tranquilo isso, porque definiu a identidade está clara. Falamos ontem, natureza vem antes do dom. Natureza é mais importante que dom. Ser pastor é dom, e ser pai é natureza. Então é diferente. Quando nós falamos de ser pai, nós estamos falando da natureza, de ser pastor, de ser discipulador, de ser líder, nós estamos falando de dom. Dom é serviço, paternidade é identidade. Não se esqueça disso. Ser pastor é serviço, cuidar da ovelha, proteger a ovelha, arrebanhar a ovelha, resgatar a ovelha, não é isso? Isso é serviço. E paternidade é identidade. Paternidade é natureza, paternidade é identidade. Dom vem depois, dom é serviço. Nunca se esqueça, irmãos, identidade é mais importante do que o serviço. Sabe por quê? Porque é a identidade que torna legítimo o serviço. O serviço nunca vai trazer qualidade para a identidade, mas a identidade dignifica o serviço. É diferente. Eu não faço porque eu tenho que fazer, eu faço porque a minha essência, a minha natureza me incumbe de fazer, não tem como ser diferente. Jesus falava sobre isso, Jesus dizia, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
a essência dele, era a natureza dele. Jesus não tinha um trabalho na mão, Jesus tinha uma missão nas mãos, que não era dele, que era de quem? Do Pai, mas que fluía. Lembra dele no Getsemane, irmãos? Pesou, não pesou? Mas ele estava tão comprometido com a missão, porque fazia parte da sua identidade, não tinha temor. Vem cá, pastores, me ajudem aí. Pastores, me ajudem. Cadê o Rogério? Cadê o vaso? Ô vaso, Deus te abençoe, vaso. 3 horas para chegar aqui, né, cara? Jesus te honra, vaso. Você é bênção. Você é bênção. Aí eu nem sei o que eu ia falar agora. O que eu tinha falado? O quê? Jesus no Getsemane, pronto. Pastor, que eu acho que os pastores estão mais para esse canto aqui, né? Então vou falar para cá, que aqui é mais tranquilo. Ali é fogo ali. Ali a gente fala, eles vão conferir tudo ali, né? Mas tem que conferir mesmo. Você não vai encontrar nas Escrituras Jesus gerando nele temor em relação a Deus, se não fizer o que foi mandado fazer. Você encontra isso? Por exemplo, um exemplo. O apóstolo Paulo, sem a menor sombra de dúvida, um dos mais relevantes homens, o mais relevante personagem da igreja apostólica. Toda a doutrina, né, a maior parte da doutrina da igreja foi confiada para ele. Dos 27 livros, 13 ele escreveu. 14º ele é o personagem principal, que é o livro de Atos. Paulo diz, por exemplo, ai de mim, se não pregar o evangelho. Não tem nada errado com essa frase, mas a gente nunca vai ver Jesus se expondo assim. Nunca. Rubão, nunca. Nunca teve pesar assim. Poxa, não, nunca teve. Você ter comprometimento com a missão. Sabe por quê? Porque a identidade estava conectada com o legado. No Getsemane, por 3 vezes doeu. E ele diz, Pai, se possível for, mas está bem claro entre nós, Pai, não faça a minha, mas faça a tua vontade. Então, quando nós falamos de paternidade, nós temos que deixar muito bem esclarecido que identidade é mais importante que serviço, que natureza vem primeiro que o dom. Isso precisa ficar claro, principalmente nos nossos relacionamentos em uma igreja. Por que isso precisa ficar claro? Porque a identidade, ela não se constrói por aquilo que você faz. Você não vai construir identidade de filho de Deus por fazer a obra de Deus. Não vai. Você não vai construir identidade de filho de Deus por fazer muita obra de Deus. Não vai. Fica tranquilo, a gente vai aprofundar esse negócio. Vamos apertar os parafusos e até sair água nele. Porque o serviço não aperfeiçoa a identidade. O serviço não legitima a identidade. Não faz, não. Filhos não são gerados no serviço. Filhos são gerados na identidade. É ali que os filhos são gerados. Identidade se constrói no relacionamento, não é no serviço. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, se ele tiver que escolher entre serviço e relacionamento, ele vai escolher o relacionamento. Lucas 10, 37 em diante, você vai ver isso. Marta e Maria. Uma cheia de serviço e uma desejosa de relacionamento. A do serviço fica invocada com a do relacionamento. E Jesus diz, fica na tua, porque ela escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar a parte que ela escolheu, que é estar comigo. Então Jesus, ele é um defensor master do relacionamento. Por quê? Porque é o relacionamento que constrói identidade. Deixa eu te dizer uma coisa, você é o resultado das pessoas que você convive com elas, e dos ambientes que você frequenta, das pessoas que você já conviveu com elas. Sabe quem fala isso? Não é o treinador, master coach e tal, não, sabe quem fala isso? É o Salmo 1. É o Espírito Santo que já fala isso há muitos anos. Que eu sou o resultado das pessoas com as quais eu me relaciono e dos ambientes com os quais eu frequento. Bem-aventurado é aquele que não faz o quê? Que não faz o quê? Eu vou na igreja, está ali.
Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Salmo 1 está falando de influência, dos relacionamentos que constrói identidade. Aqui. Então, identidade você não constrói pelo serviço, você constrói pelo relacionamento. A sua identidade de homem de Deus e de mulher de Deus não se define pela qualidade do sermão que você prega, não se define pela qualidade do louvor que você canta e toca, mas a nossa identidade como homens e mulheres e filhos de Deus se define pelo nosso tempo aos pés dEle, de comunhão e envolvimento com a palavra dEle. Quanto mais tempo perto dEle, mais parecido com Ele. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, você conhece alguém que luta para santificar uma área da vida dele e só está se lascando? Quanto mais ele se esforça para santificar determinada área, mais ele erra naquela área. Conhece alguém assim? Conhece, pastores? Ajuda eu aí. Ou será que sou eu? Será que veio tudo para cá? Me ajuda. Conhece, Gilmar? Então o camarada está lá lutando para santificar, por exemplo, uma área na sexualidade dele. Quanto mais ele ora para santificar áreas da sexualidade, mais ele peca nessa área. Quanto ele mais ora para santificar o envolvimento dele com dinheiro, mais ele peca com dinheiro, mais miserável, mais ladrão ele se torna. Não dá dívida, mais piora. Conhece gente assim? Sabe por que está piorando? E não tem outro jeito não, vai piorar mesmo. Porque não é o trabalho que santifica, não é o nosso esforço que nos santifica, não é o serviço que santifica. Às vezes, poxa, mas eu estou em todos os cultos, eu não falta um culto na igreja, eu não falta uma campanha, meu Deus, eu estou lá, eu sirvo na igreja, eu sou obreiro na igreja. Ele fica em crise, não fica? Ei, terra, volta para o mundo real, você não resolve a sua vida não. Serviço não constrói identidade. Santidade é atributo de quem? Dele, do Pai. Se você quer esse atributo na sua vida para te afastar do que é profano, o meu serviço, o teu serviço nunca vai construir santidade, nunca vai construir essa característica da identidade do Pai. O que constrói a identidade na nossa vida é relacionamento. Quer construir santidade? Vai para os pés dele, gasta tempo com ele, se relaciona com ele, ora, busca ele incessantemente, que vai chegar uma hora que você vai começar a aparecer com ele. Vai chegar uma hora que eu vou começar a pensar como ele. Vai chegar uma hora que eu vou começar a desejar como ele. Sabe por quê? Não é porque eu fiz algo para isso, mas é porque eu busquei alguém para isso. O que santifica não é o que eu faço, é onde eu estou e com quem eu estou. Pensa nisso. Então paternidade não é serviço, é relacionamento. E o relacionamento constrói identidade. Ministérios, filhos, paternidade. Filhos não são gerados no serviço, mas na identidade. Identidade se constrói no relacionamento. Ministérios são gerados a partir dos dons e do serviço. Separa as coisas. Ministério se fundamenta, se constrói a partir dos dons. Efésios 4. O Espírito Santo nos ensina ali em Efésios 4, Carlinhos. Profeta, pastor, mestre, evangelista, apóstolo. Para quê? Para edificar o corpo. Serviço. Então, ministérios são constituídos, gerados a partir dos dons. E filhos, a partir do relacionamento. Por isso que existem muitos bons pastores, muitos bons profetas, muitos bons mestres, muitos bons evangelistas, muito bons apóstolos, mas que não se parecem com Jesus. Eles são muito bons pastores, eficazes no serviço. Eficazes no serviço. Tem uma igreja, flui redondinha. Tem toda a direção para o crescimento da igreja. Muito bons pastores, muito bons apóstolos, muito bons profetas. Eles são bons nos ministérios, eles são bons no serviço, mas não se parece nada com Jesus. Porque não tem identidade, porque a identidade é o que importa. Sabe quem fala isso? É Jesus quem fala sobre isso, irmãos, lá em Mateus 7, 22.
Mas Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós fizemos milagres. Jesus vai dizer: ok, dons maravilhosos que foram distribuídos para vocês, mas eu não sei quem vocês são, eu não reconheço a identidade de vocês, então portanto se apartem de mim. Como vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Então nós estamos falando, quando nós estamos em paternidade, não estamos falando de metodologia, nós estamos falando de identidade. E identidade se constrói pelo relacionamento. Paternidade biológica se constrói pelo relacionamento. A figura do pai biológico, a sua figura, Jeff, na vida do Joseph é fundamental. O Joseph vai ser o homem que você encaminhar ele para ser. O seu abandono deixa o destino dele à deriva. Não pode existir isso. Eu vou ser o homem que o meu pai espiritual quer que eu seja, se eu andar com ele. E no ministério, a mesma coisa. É relacionamento, não é serviço. Às vezes nós queremos ter as pessoas nas igrejas pelo serviço. Aí então chegou o pastor Léo aqui, né? Poxa, o pastor Léo é uma bênção, né? Ó, fica tocando quando eu prego. Não, eu tenho que dar um jeito de ter esse irmão aqui não ir embora, já sei. Vou ordenar ele a pastor. Aí você vai lá e ordena ele a pastor. Aí chega daqui um ano, ele entendeu que o dom, que o serviço que ele desempenha é melhor que o meu. Ele vai embora e abre outra igreja. Aí eu ainda me acho no direito de ficar triste com ele. Ainda me acho no direito de ficar bravo com ele. Eu gerei serviço e ele aprendeu e pegou gosto pelo negócio. E o dono do serviço resolveu fazer ele voar. Deixa eu lhe dizer, a nossa imaturidade em relação à paternidade nos faz agir como ovelhas, como discípulos e como líderes. Todas as vezes que a primazia do nosso comportamento for como ovelha, como discípulo e como líder, a nossa chance de erro aumenta. Aumenta, e não tem resgate. Sabe por quê? Porque quando a ovelha, acontece qualquer coisa de errado com ela, se machuca, se fere, enfim, e ela sai do aprisco, ela só volta de novo quando? Quando, irmãos? Lucas 15, quando o pastor vai buscar. E dá trabalho ir buscar, não dá? Porque às vezes a ovelha não quer voltar, aquele trabalho todo, ela está ferida, machucada, né, tensa. E quando é filho? Quando é filho, você não precisa ir atrás, não. Não precisa não. Sabe por quê? Porque quando é filho ele volta para casa. Por que ele volta para casa? Porque o valor do relacionamento construiu esse valor para ele preferir a casa. A memória vai trazer o valor da casa. E na casa não fica ovelha, na casa não fica discípulo, na casa não fica servo. Na casa fica o filho, para sempre. João 8,35. É o filho que fica em casa. O filho não tem outro lugar que resolve a existência dele. Por isso que nós pastores a gente fica machucado aí. Você gera discípulo, aí ele vai embora. Aí você fica triste porque o discípulo foi embora. O discípulo é para ir embora mesmo, não falamos isso ontem? Discípulo, você gera ele, discipula ele, para ele ir embora. E ele nem vai olhar para trás e nem vai dizer, a maioria das vezes nem obrigado ele diz. Eu não entendi uma frase, eu não entendia, agora eu entendo. Eu ganhava a pessoa para Jesus, discipulava ela, pastoreava ela, apresentava os filhos dele, casava ele, batizava ele. Aí chegava um dia, eu não via ele no culto da igreja, falei, cadê o fulano? O segundo domingo não estava ali mais, terceiro não estava ali mais. Aí um mês depois eu encontro ele na rua, pastor, eu tinha que ir lá mesmo falar com o senhor. Aí quando a gente encontra alguém que somos da igreja e fala que precisa falar com a gente, né, pastor? Dá até um frio aqui na barriga, não dá? Não dá, Wagner? Dá um seca aqui dentro da gente, não seca? Seca, né? A gente vai falar, lá vem bomba já, né? A gente já sabe até o que é. A revelação vem na hora. Aí fala, pastor, é porque eu estou indo na igreja lá do Rubão, e lá estou sendo tão abençoado, a palavra de Deus está falando comigo, mas olha, eu sempre vou amar o Senhor sempre vai ser o meu pastor. Quando eu via isso, eu não entendia isso. No meu conceito, eu falei, você é um endemoniado, um mentiroso, um desgramento, vai para miserável, some daqui, que eu vou falar, me ama? Se me ama, por que me abandonou? Se eu sou o pastor dele, por que foi embora? Não, está certo o que ele está falando, porque eu era só pastor, Jairo. Eu fui só pastor, uai, pastor pode ser ex, não pode? Pastor pode ser ex. Eu posso trocar de pastor. Quem disse que não pode trocar de pastor?
Porque o pastor não é dono da ovelha. O pastor não é dono da ovelha. Ezequiel 34, ele é o pastor das ovelhas, ele é o dono da ovelha. Então ela vai para onde ela quer, ela vai para onde o dono da ovelha colocar ela. Mas quando alguém me falava isso, eu ficava revoltado. Não, agora, se alguém me fala isso, eu falo assim, é isso aí, Clodão, tá vendo? Toma, mereceu. Achou um pasto melhor, foi pastar lá mesmo. Hein? Achou um aprisco mais organizado, foi ficar naquele aprisco mais organizado. Um aprisco mais arborizado, mais ventilado, mais decorado, né? Porque hoje essas coisas contam, né? Agora, e quando é filho? Quando é filho, aí não tem isso não. Quando é filho não acontece essas coisas não. Deixa eu tirar aqui que fica mais fácil vocês arrumar. Quando é filho não acontece isso não. Então, não se impressiona com o trabalho. Não se impressiona com os dons. Ser parecido com Jesus não está ligado àquilo que Ele faz. Ser parecido com Jesus não é fazer o que Ele faz. Ser parecido com Jesus é ser como Ele foi, irmãos. Esse é ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus não é quando você ora pelo enfermo e ele é curado. Ser parecido com Jesus é quando você pode jogar a primeira pedra e você escolhe perdoar ao invés de jogar a primeira pedra. Isso é ser parecido com Jesus. Porque não jogar a primeira pedra quando eu posso jogar, significa que eu tenho uma identidade que me define diante de Deus. Isso é diferente, totalmente diferente. Então, ser parecido com Jesus nunca vai ser a minha habilidade de pregar, as pessoas se converter. Não, isso não tem. Isso é serviço, isso é dom. Então, não se impressiona com a forma como os dons se destacam na vida de algumas pessoas. Fica impressionado com isso não. Sabe por quê? Porque isso aí uma hora passa. Um dia passa. Eu conheço alguns homens e mulheres de Deus, que os dons já me impressionaram muito. Conhece alguém assim, pastores, irmãos, conhece? E hoje não impressionam mais? Por quê? Porque isso passa. Então eu não posso me permitir ser impressionado com a forma como os dons, os serviços destacam as pessoas, mas eu tenho que ser marcado, influenciado, pelo caráter de uma identidade que me dá uma direção e que me dá um destino. A isso tem que me influenciar. João 14:2 fala disso. Jesus disse para os seus discípulos: eu vou preparar lugar para vocês. O que faz a diferença na minha vida, na nossa vida, dos filhos ministeriais, de forma diferente de ovelha, discípulo e líder, é porque o pai ministerial, ele tem lugar para os seus filhos. Tem lugar. Ele não tem uma posição, ele não tem uma graduação, ele não tem um título, ele não tem uma nomenclatura, ele tem um lugar para os seus filhos. Então, não fica entusiasmado com o que os dons estão fazendo. Poxa, eu estou arrebentando, como pastor estou arrebentando, não estou entusiasmado com isso não. Tem que se preocupar, eu como pastor, se eu de fato sou alguém que está dando destino para aqueles que o Senhor permitiu serem gerados a partir de mim. Eu falei o texto que nós estamos em cima dele hoje? Vocês não prestaram atenção, né? É 2 Reis capítulo 2, versículo 9, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Não era a capa de Elias que Eliseu queria, irmãos. Elias nunca desejou a capa. Eliseu nunca desejou a capa de Elias. Eliseu nunca pediu a capa de Elias. Sabe por que Eliseu nunca pediu a capa do Elias? Porque a autoridade de Elias não estava na capa. A capa do profeta, não era? A capa do serviço, a capa do que definiu o ministério, a capa dos sinais excelentes. Eliseu nunca viveu para desejar e alcançar a capa do Elias. Porque o caráter de Elias não estava na capa, o caráter de Elias estava na identidade dele.
A autoridade de Elias estava na identidade dele. Mais do que dons, Elias tinha autoridade no caráter dele. Mais que dons, ele não suportava Jezabel, não tolerava Acabe, socorria a viúva, sempre honrou a Deus, colocando a sua vida em risco. Então não era a capa, era o caráter da identidade dele. Ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia quem era o Senhor na vida dele. Foi isso que Eliseu viu, e eu não tenho a menor sombra de dúvida, e desejou. Eu vou te mostrar no texto. Foi isso que Eliseu viu e quis. Falou: eu quero é isso aí, eu quero essa identidade aí, eu quero essa forma de se parecer com alguém muito bonito, muito lindo, muito grande. É isso que eu quero. Eliseu, me pede o que você quer. O que ele pediu? Que você me dê por herança. Deixa eu te dizer uma coisa, é só filho que recebe herança. Servo não tem mesmo. Discípulo não tem herança. Ué, herança de quem? Ele não tem conexão com ninguém. A aliança de um discípulo com o seu discipulador se fundamenta em um único fundamento, ou princípio. Sabe qual é? Aprender com o seu discipulador a ser igual a alguém. Só isso. Esse é o nosso vínculo. Então, o bispo Jair está me ensinando a me parecer com Jesus. Esse é meu vínculo com você. O meu vínculo com o pastor é ser cuidado por ele, apacentado por ele, ensinado nas verdades espirituais por ele. Esse é o meu vínculo com ele. Não tem herança de pastor para ovelha, para membro de igreja, não tem herança para discipulador, para discípulo, não tem herança. Herança só faz sentido de pai para quem? Para filho. Deus proíbe herança ser dado senão para filho. Deus proíbe. O Senhor nunca vai permitir que um discípulo receba herança, porque não é legítimo, que um ovelha não vai permitir. Gênesis 12:8. Abraão: Senhor, tá bom, o meu herdeiro é o Eliezer, o Damasceno, o meu servo. O Senhor disse: não, o seu servo nunca vai herdar o que é teu filho que vai herdar o que é teu. Deus não permite herança só para filho. O pedido de, fechou a Bíblia? Abre a Bíblia de novo aqui, abre a Bíblia aí, 2 Reis 2:9. O pedido de Eliseu para Elias foi: me toca com uma herança. Ó, a mente. Olha a revelação do espírito de Eliseu, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Vou repetir de novo isso. Eu falei domingo, eu falei todos esses dias. Paternidade você não aprende em seminário, você não aprende em conferência, você não aprende lendo livro. Paternidade é o Espírito Santo que ensina para a gente. Ele aqui, ó, ele fala aqui, ó. É ele aqui, ó. Paternidade é um princípio que você discerne ele no âmbito do Espírito. Eliseu, irmãos, ele entendeu isso aí, porque o Espírito Santo já estava mostrando, revelando, levando ele para esse caminho. Ele diz: me dá por herança, uma porção o quê? Do quê? Do quê? Não é a capa, não é o dom, não é a habilidade, não é o serviço, é o quê? É o Espírito. O que é o Espírito? É a vida. Eu quero porção dobrada da vida que você tem, daquilo que define a sua existência. Eu quero porção dobrada daquilo que explica na integralidade quem você é, e de onde você veio, e com quem você se parece, se assemelha. Eu quero 2 vezes mais o que você tem de vida sobre mim. É isso que ele queria identidade, não era dom, não era serviço. E a gente está correndo atrás tanto disso, né? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Não confunde, assim, unção. A gente precisa definir o que é unção. A gente precisa saber o que é unção. Unção tem dois pontos que definem assim. Você pode ter mais, não tem problema. Mas tem 2 pontos que não dá para definir unção sem esses 2 pontos. Eu acredito que eles são muito importantes na definição do que é unção. Primeiro ponto é a ação dos dons. Não tem como existir unção sem ação dos dons. O dom ele manifesta, o dom fica evidente. Só que o dom ele é involuntário, ou seja, eu não produzo dom, eu não gero dom. Você pode orar, pedir,
você pode desejar os melhores dons, sim ou não? A palavra de Deus diz isso. Mas você não gera dom. Então agora eu vou gerar dom, Carlinhos, vou gerar o dom da profecia aqui. Vou dar um jeito aí. Vou gerar o dom de cura, vou dar um jeito. Não, você não gera dom, é involuntário. Quem é que distribui o dom? É o Senhor. E aí, é um negócio interessante, que Ele dá o dom para quem Ele quer. E nesse negócio de Deus dar dom para quem Ele quer, a gente fica maluco. Por quê? Porque nós vemos Deus dando dom para algumas pessoas que a gente fica indignado. Ou você nunca ficou indignado com alguém se movendo nos dons de uma forma linda e você fala, não tem como. Eu conheço a vida daquela miséria, o cara não cuida da família direito, não paga as contas dele, tem 2 mulheres, se é uma mulher é uma faladeira, é uma fofoqueira, não cuida nem do já viveu isso, irmãos? Mas sabe por quê? Porque o dom é involuntário. A ação do dom, deixa eu dizer um negócio aqui, fica triste não, você que flui nos dons aí não, tá? Ou fica também, sei lá, fica você achar que deve. Quando o Senhor Ele distribui o dom, Ele não está nem aí para quem Ele deu. Nem aí. Ele está se importando é com quem esse dom vai alcançar. Aí que Ele está se importando, é com quem o dom vai alcançar. Ele está se importando o que esse dom vai produzir na vida de quem está vivenciando a experiência da manifestação dele. Está nem aí com quem, a partir de quem o dom está fluindo, está nem aí. Mateus 7,22 deixa claro isso, Jesus não estava nem aí. Você curou? Legal, ué. Expulsou o demônio? Glória a mim, ué. Fez milagre? Louvado seja eu, ué. Mas ó, vai andando, que a fila corre, porque eu não te conheço. Ó, você deu ruim para você, hein, amigão? Deu ruim. Vai, sai, vamos lá. É assim. Então quem flui no dom, Jesus está importando com ele não, Jesus está importando com o que o dom vai produzir nas pessoas. Aí o Clodó está com o dom manifestando. Não, os olhos de Jesus estão com você, Carlinho. Está com você, Gislaine. Está com o seu Walter, está aí. E eu? Não se alinha para ver. Então, mas não tem unção sem dom, correto? Mas é involuntário. Só que tem uma outra característica muito importante que define a unção. Sabe qual é? É a autoridade. Pastor, por quê? Que tem que ter autoridade. Você pode fluir nos dons, mas pode não ter autoridade nenhuma. Como assim? Simples. A autoridade é absoluto. A autoridade não é parcial, não. A autoridade é governo. A autoridade é estar sobre. Se a manifestação dos dons é um anúncio de que o reino de Deus está naquele lugar, não é isso que Jesus nos ensina? Não é isso? Quando os milagres acontecem? A autoridade é aquele reino governando. Então tem que existir dom, mas tem que existir o quê? A autoridade. Agora, a autoridade não é involuntária. A autoridade você constrói. Como você constrói a autoridade? Através do relacionamento. A autoridade através do relacionamento. Qual relacionamento? Vida de oração, leitura da palavra, adoração. Só quem se relaciona constrói autoridade. E é marcado na identidade, não por causa do serviço. Como estão entendendo? Eliseu, irmãos, ele não pediu dons. Sabe o que ele pediu? Ele pediu legado. Foi isso que ele pediu ali. Ele pediu legado. Ele pediu o seguinte: eu quero ter o que você tem, eu quero ser quem você é, eu quero ter esse espírito que você tem, para me continuar. A ideia disso é tão clara, que Elias diz para ele: você vai receber se você não me perder de quê? De vista. Sabe o que é legado? Legado é quando já tem uma trilha aberta, você só continua ela. Isso é legado. A picada já está aberta, você só continua ela. Eliseu deseja o que Elias começou e faz melhor do que Elias fez. Só que Eliseu, fazendo melhor do que Elias fez, não se tornou maior do que Elias. Sabe o que é isso? Paternidade. Porque o filho, a ordem natural do filho é sempre ser melhor do que o pai foi. A consequência natural
da vida é o filho chegar mais longe que o pai chegou, conquistar mais que o pai conquistou, porque essa é a consequência natural. Por quê? Porque o pai abriu a picada para o filho, o pai abriu o caminho para o filho e o filho andou nela. Filhos sempre vão fazer melhor, mas sabe por que eles vão fazer melhor? Porque eles têm quem envia. É pai que envia. Pastor, comissiona. Você agora é líder desse ministério, você agora é pastor nesse lugar. Pastor, comissiona. Líder, comissiona. Pai não comissiona, pai envia. Eliseu nunca foi maior que Elias, nunca foi lembrado como sendo maior. Elias nunca foi menor do que Eliseu. Para nós encerrarmos, irmãos, eu só estou compartilhando pontos sobre paternidade para ajudar a construir a ideia. Para nós encerrarmos, não tem como falar de paternidade sem falar de legado, tá? Para isso talvez ficar claro, toda a proposta da salvação em relação a nós, às vezes, eu lembro que eu estava ministrando numa igreja Assembleia de Deus em Virgem da Lapa. Cadê o pastor Alexandre? Está por aqui, pastor Alexandre? Será que eu consigo chegar? Em São José? Lá em Virgem da Lapa, lá no... O Tiago, lá no Jequitinhonha lá. Você estava lá nos povoados, eu fiquei para falar com os pastores. E ali foi tenso, porque só tinha os homens do sapato brilhoso e das gravatas coloridas. Aí é tenso quando você encontra com esses daí, não é? Você encontrar com o pastor, que o sapato dele é brilhoso e a gravata é colorida, meu irmão, você bota as barbas de molho, que ali o negócio é fogo. Ele é fogo. Eu preciso aprender sobre legado. A maioria dos pastores hoje sofrem de um grande dilema. Para quem ele vai passar o bastão? Quem vai suceder? Paternidade não tem isso não. A herança é para os filhos. E quando se fala de legado, irmãos, a gente aprende muito sobre legado. Gigiana, eu e Gigiana, é bom que nós preparamos as nossas ministrações, nós não conversamos sobre o que vamos ministrar. Isso é um acordo nosso. Para que a vontade profética de Deus fique 100%. Porque eu posso influenciar ela, posso ou não posso? Compartilhando. E ela também. E ela falou de Ruth, e a minha conclusão é Ruth. Não tem... a ideia, a proposta de Deus, eu falava nessa igreja lá em Virgem da Lapa, propósito de Deus não é salvar o homem. Não é. Parece doido isso, né? O objetivo de Deus, Rubão, não é perdoar o pecado do homem. O propósito de Deus é trazer o homem para um lugar de onde ele nunca devia ter saído. Cruz, irmãos, a cruz não é fim. Cruz é um meio para me colocar no lugar que eu nunca deveria ter saído dele. Tem que entender isso. Então, cruz é um meio de Deus de nos trazer para o lugar que Ele quer que nós estejamos. E qual é esse lugar? É na presença dEle. Então, quando se fala de legado, não tem como pensar em legado se não tiver clareza de paternidade. Porque tudo que Deus propõe para a história do homem, para a vida de qualquer pessoa, não é uma única proposta, senão nos fazer filhos dele. Não tem outra proposta, não tem outra. Perdoado, salvo, curado, liberto, lavado no sangue, remido no sangue. Tudo que você pensar, para que tudo isso produza o quê? Me produza o quê? Identidade para pertencer a um lugar. Que é Apocalipse 21:7. Ser filho. Então é um legado. Cristo começou. Cristo, irmãos, ele era o primeiro, ele era o único. Começou algo, se tornou, deixou de ser único para se tornar o quê? O primeiro. Aí nós entramos na fila, na sequência. Nós entramos na sequência. E Ruth nos ensina sobre legado, por quê? Porque para se fazer parte de um legado, algumas características precisam se manifestar. São características do nosso comportamento que vai dizer se você vai fazer parte de um legado ou não.
Sem algumas dessas características, né, você não faz parte de um legado, você faz parte de uma recompensa, que é diferente. Deus vai recompensar as pessoas, sim ou não? Vai. Ele vai dar herança também? Vai. Herança é diferente de recompensa. Legado nos conduz à herança. E na vida de Ruth, ela manifesta algumas características que dá direito para ela fazer parte de um legado. Primeira característica, ela é submissa, ela não é obediente. Obediência é um nível e submissão é outro. Obediência é cognitivo, você questiona, você pensa a respeito, você decide. E submissão, você não tem decisão, você faz o que tem que ser feito. Ovelha escolhe o que vai fazer, escolhe ou não escolhe? Escolhe. Discípulo escolhe o que vai fazer, escolhe ou não escolhe? Servo escolhe o que vai fazer, escolhe ou não escolhe? E filho, tem escolha? Falei, algum pai aqui, o dia que você deu o poder de escolha para o seu filho, o que aconteceu? Aperfeiçoou ou prejudicou o processo? Filho não tem escolha, ele vai fazer o que o pai está mandando. Meu filho, não, Clodovil, filho, você vai fazer o que eu estou mandando e acaba, não tem conversa, faz logo. E se não fizer? Aí nós vamos orar, vamos conversar, bater um papo, jogar um videogame, não é? É assim. Submissão é característica de filho, é característica de quem constrói legado. Segunda característica de quem constrói legado, são leais. São leais. Lealdade é característica de quem quer fazer parte de um legado. É diferente de fidelidade. Fidelidade é raso, quando o assunto é legalidade, quando o assunto é legado. Quando o assunto é legado, fidelidade é raso, porque fidelidade, eu sou fiel até quando a aliança está em vigor. O dia que eu tenho o direito de me desligar da aliança, eu não preciso mais ser fiel. Orfa foi assim na história de Ruth, não foi? De Noemi? Ela não foi liberada por Noemi? Noemi disse, você está liberada, não tem como mais, não tenho filho para te dar, ainda que eu tivesse filho, você não ia dar tempo, né, desse crescer, você ia até velhinha, não ia querer você e tal, então vai lá, vai tocar sua vida, vai você também, Ruth. Orfa chorou, mas foi embora. Orfa foi infiel? Jamais, foi fiel, mas foi embora. E Ruth? Ruth foi leal, ela não foi embora. Por quê? Porque ela tinha uma visão de legado. Para onde você for eu vou, aonde você dormir eu vou dormir com você, seu povo vai ser o meu povo, seu Deus vai ser o meu Deus, e Deus me faça o que Ele quiser, senão a morte me separar de você. Sabe o que é isso? Lealdade. Ela decidiu construir um legado. Ruth era moabita, irmãos, não faz o menor sentido ela está nessa história de Jesus aí não, hein? Só que tem um detalhe, Ruth fez uma escolha, e a escolha que Ruth fez, deu a ela o direito de fazer parte de uma genealogia, de uma geração. E sabe quem faz parte de genealogia? É filho que faz parte de genealogia. Discípulo não faz parte de genealogia, ovelha não faz parte de genealogia, servo não faz parte de genealogia, mas filho faz parte de genealogia. Se você olhar a Bíblia, as Escrituras falam de geração, é só geração. O assunto da Bíblia é só geração. Sabe aqueles capítulos da Bíblia que a gente não gosta de ler? A gente tem até medo de falar, né? Pode estar pecando, né? Falar, poxa, não gostar de ler a Bíblia, né, pastor? Maior pecado, né? Por exemplo, Mateus capítulo 1. Olha só que capítulo assim, cheio de poder. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez, Pérez a Zerá, Zerá de Tamar, Pérez gerou a... Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso. Vai para o livro de Êxodo, só dá esses nomes. Mas por que está esse negócio assim, que às vezes a gente pensa, sabe por quê? Deus está deixando um registro para mim e para você. Eu sou Deus de gerações, porque eu sou pai de filhos. Geração só faz sentido se tiver um pai. Geração só faz sentido se tiver filho. Está desde o princípio aqui. A pergunta, e estamos encerrando a nossa conferência de paternidade, já que correu um pouquinho por causa do tempo, é o lugar que eu quero ficar, irmãos. Desde o início dessa conferência nós estamos dizendo, não é errado ser pastor, claro que não é, está na Bíblia, ué. João 10 fala de ser pastor, não fala?
João 10 não fala? Então, é de Deus. Não está errado ser servo, está na Bíblia também. Ser discipulador também não está errado, está na Bíblia. Ser ovelha não está errado, ser discípulo não está errado, ser líder, nada disso está errado. O que nós estamos falando quando o assunto é paternidade ministerial, é que existe um lugar mais alto. É que existe um lugar mais alto, só isso. Mais nada. E se eu escolher esse lugar mais alto, eu vou para lá. Eu vou para lá. Eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus diz, o Senhor diz, por 8 vezes no livro de Apocalipse aparece a palavra ao vencedor. Por 8 vezes. A última vez é Apocalipse 21:7. E encerra falando sobre herança. Herança é uma pessoa, é um lugar e é uma condição. Herança não é morar na casa de ouro, na casa de cristal, de diamante, ruas de ouro, não, isso não é herança. Isso aí pode vir no pacote dos galardões. Isso não é herança não, herança é uma pessoa, é um lugar e é uma condição. Quem é essa pessoa? O Senhor Deus, o meu Pai. Qual é essa condição? Ser filho do Senhor Deus, Criador de todas as coisas. E qual é esse lugar? Na casa do meu Pai. Então herança é uma pessoa, é um lugar e é uma condição. Eu escolho, sou eu quem defino isso. Sou eu quem defino isso. Quando, pastor? Aqui, hoje, aqui. Aqui, no meu tempo natural, na minha vida comum. Irmãos, eu acredito muito que eu vou ter de Jesus lá o quanto eu busco dele aqui. Pastor José fala muito sobre isso, né? Pastor José ensina muito isso, né, Regiane? O quanto você buscar de Jesus aqui, o que você vai ter dele lá. Se eu busco de Jesus aqui ser servo dele, não tem nenhum problema. Se eu busco ser dele aqui amigo, nenhum problema. Se eu busco ser dele aqui ovelha, nenhum problema. Porque a palavra de Deus diz que eu posso ser servo, posso ser amigo, posso ser ovelha. Só que Jesus diz o seguinte: os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele falou que tem um outro nível. É aqui que eu escolho. É que esse tema vai ficar para a conferência do ano que vem. Eu ainda estou orando, trabalhando nesse assunto. Jesus colocou as várias condições. Jesus falou assim: ó, vocês eram servos, mas agora você não é mais servo, Isaías, agora você é meu brother, meu amigo. Eu preciso definir qual é o lugar que eu quero. Então, essa tríade: paternidade biológica, paternidade espiritual e paternidade ministerial. Filhos ministeriais constroem autoridade para serem filhos espirituais. Filhos espirituais constroem legitimidade e legalidade para serem filhos biológicos legítimos. Filhos biológicos legítimos constroem autoridade para serem filhos ministeriais. Essa tríade, a saúde dela, irmãos, me coloca em harmonia com o propósito de Deus. E a nossa oração é que esses dias que nós passamos juntos, o Espírito Santo possa falar no teu coração, para a glória do nome dele. Amém? Pastor, qual é a proposta? A proposta é que o Espírito Santo fale no nosso coração. É essa a proposta. Paternidade não é metodologia, paternidade não é mais uma convenção de reunião de líderes de igreja, não. Paternidade é princípio de